Oi, gente, vamos a mais uma aulinha. Hoje, então, sobre membrana plasmática. Membrana plasmática é aquela membrana que envolve a célula, que delimita as células. Se eu pegar uma partezinha dela e ampliar, eu vou ter esta imagem aqui. Olha que interessante. A nossa membrana plasmática, então, ela tem constituição lipoproteica. Lipo vem de lipídios e proteica de proteínas. Então, observe a imagem. Percebam que nós temos uma camadinha aqui em cima, parece essas bolinhas aqui, ó. E uma mesma camadinha dessas bolinhas embaixo, certo? Essa estrutura é um lipídio. E essas estruturas em azuis são então as proteínas. Cada autor desenha de um jeito, tá, gente? Então, vamos lá. Partes dessa membrana plasmática. Bom, nós temos os tais fosfolipídios, são os lipídios, então atentem. Ó, isso que a professora estava mostrando, fosfolipídio, ele é composto por uma parte, que sempre eles vão desenhar como uma bolinha, e essa outra parte aqui de baixo, que nem duas perninhas, tá? Por que essa conformação? Porque essa parte da bolinha, então, todas essas partes aqui, dessas bolinhas aqui, elas são moléculas hidrofílicas. Água, filia tem afinidade com a água. Como assim, professora? Então, olha só, gente, percebam aqui a célula. Dentro da célula, nós temos o citoplasma. O citoplasma é fluido, meio aquoso, formado por água. E fora da célula, o espaço intercelular também é um meio aquoso, é água. Então, essas moléculas aqui, os fosfolipídios, mais especificamente essa parte aqui da bolinha, se chama, então, hidrofílica. Tem afinidade com a água, ou seja, tem contato com a água. Já essas perninhas aqui, é dito a parte hidrofóbica, hidroágua, fobia, aversão à água. Então, por que duas camadas de fosfolipídios? Porque essa camada aqui de dentro, essas perninhas, não podem ter contato com a água. Por isso que essa bicamada fica uma virada para a outra, essas perninhas viradas para as perninhas. E duas camadas, então, certo? De fosfolipídios. Tem uma camada aqui em cima e outra camada aqui embaixo, tá? Nessa imagem, este lado seria dentro da célula e este lado aqui seria fora da célula. Então, meio intracelular e meio extracelular, certo? Bom, continuando, nós temos também junto aos fosfolipídios proteínas. E essas proteínas nós vamos estudar que elas vão ajudar, por exemplo, ao transporte de substâncias. Substâncias podem entrar ou sair dessa célula e essas proteínas ajudam aí nessa passagem dessas substâncias, tá? Bom, e nós temos para fora dessa membrana essas estruturas aqui que esse autor desenhou em verde, se chama glicocálice, formado por glicoproteínas e glicolipídios. Esse prefixo aqui, glico, é carboidratos, então são estruturas que estão para fora da célula, tá? Formada por lipídios e proteínas, né? Um ou outro, associado a carboidratos. E se chama glicocálice porque parece um cálice, ó, tem a forma de um cálice, tá? Funções desse glicocálice. Barreira contra agressões, é como se ele tivesse a função de proteção. Retenção de nutrientes, é como se ele formasse uma malha, retendo aí algumas substâncias essenciais a este tipo de célula. E também reconhecimento celular, então células com o mesmo glicocálice se reconhecem,
tá? Ou células que têm determinados glicocálice reconhecem outras substâncias ou outras células, enfim, certo? Bom, especializações da membrana plasmática. A membrana plasmática, então, além do glicocálice, ela pode ter modificações conforme a sua função. Então, olha só, cílios. As células podem ter cílios a nível celular. Esses cílios podem ter a função ou de conduzir substâncias, o batimento desses cílios vai conduzindo essas substâncias, tá? Por exemplo, traqueia, transporte de muco para ser expectorado. Por exemplo, tubas uterinas, sistema reprodutor feminino, para conduzir o óvulo no momento da ovulação, enfim, tá? N situações. Próximo, microvilosidades. Microvilosidades são essas voltinhas aqui, ó, muito presentes nas nossas células intestinais. Função: aumentar superfície de absorção. Então, dentro do nosso intestino, o epitélio intestinal tem essas microvilosidades. É possível, então, os nutrientes da nossa alimentação ser absorvidos aqui, em várias extensões, do que se a célula fosse lisinha e não tivesse isso, tá? Então, aumentar eficiência de absorção. E junto também às membranas celulares, nós temos o que os autores chamam de junções celulares. As células, então, elas têm várias especializações na sua lateral, tá? Ou em outras partes da célula, que vão auxiliar na adesão, junção, união fortemente dessas células para compor os tecidos, então. Por exemplo, desmossomos, é essa estrutura aqui, ó, ampliada aqui, que nem presilhas que grudam as células, que unem as células fortemente, evitam a entrada de micro-organismos aqui, por exemplo, tá? Junções gap ou junções comunicantes, por exemplo, aqui, ó, que nem pequenos túneis que permitem a passagem de nutrientes, tá? E vai ter uma infinidade de junções, tá? Que vão então aderir, juntar, unir muito forte essas células para compor os tecidos, tá? Bom, o nosso próximo tema vai ser transporte de substâncias pelas membranas plasmáticas, então, certo? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.